Bem-vindo ao último episódio da série sobre inconsistências no Antigo Testamento. Este será um vídeo bastante longo, então, como sempre, os marcadores de tempo estão na descrição caso você não esteja interessado em certos trechos. Mas sem mais delongas, vamos começar. Isaías, o livro de Isaías, um dos profetas principais do Antigo Testamento, é conhecido por suas profecias poderosas e imagens vívidas. No entanto, também contém várias inconsistências que têm sido debatidas por estudiosos há séculos. Uma das inconsistências mais significativas em Isaías é a questão da autoria. Embora o livro seja tradicionalmente atribuído ao profeta Isaías, muitos estudiosos acreditam que foi escrito por vários autores ao longo de vários séculos. Essa teoria é apoiada pelo fato de que o livro contém uma variedade de estilos de escrita e temas que nem sempre estão alinhados com o contexto histórico da vida de Isaías. Outra inconsistência em Isaías é a representação de Deus. Embora o livro enfatize o poder e a justiça de Deus, também inclui passagens que o descrevem como um Deus vingativo e irado. Por exemplo, em Isaías 13:15-16, Deus é descrito como ordenando o massacre de crianças inocentes. Além disso, algumas das profecias em Isaías parecem ser contraditórias. Em Isaías 7h14, o profeta prediz o nascimento de uma criança que será chamada de Emanuel, significando Deus conosco. No entanto, em Isaías 9:6-7, uma profecia diferente prevê o nascimento de uma criança que será chamada de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguns estudiosos sugeriram que essas profecias se referem a eventos ou indivíduos diferentes, enquanto outros argumentam que são apenas diferentes maneiras de se referir à mesma figura messiânica. Além disso, há inconsistências no contexto histórico do livro. Por exemplo, Isaías 36:2-39 descreve o reinado do rei Ezequias e seus encontros com o rei assírio Senaqueribe. No entanto, alguns estudiosos apontaram que a cronologia desses eventos não se alinha com outros registros históricos, levantando questões sobre a precisão do relato. Jeremias é um dos principais profetas do Antigo Testamento, mas, como muitos outros livros desta seção, não está livre de inconsistências. Uma dessas inconsistências pode ser encontrada na datação do reinado do rei Jeoiaquim. Em Jeremias 25:1, é afirmado que o profeta começou seu ministério no 4º ano do reinado de Jeoiaquim, o que também é confirmado em Jeremias 36:1. No entanto, em 2 Reis 23:36-37, é dito que Jeoiaquim reinou por 11 anos, e seu reinado começou 3 meses após a morte de seu pai. Essa discrepância pode ser explicada pela possibilidade de que Jeremias estivesse usando um método diferente de contagem de anos do autor de 2 Reis. Outra inconsistência em Jeremias pode ser encontrada no número de anos que o cativeiro babilônico foi profetizado para durar. Em Jeremias 25:11-12, é afirmado que o cativeiro duraria 70 anos. No entanto, em Jeremias 29:10, é dito que o cativeiro duraria apenas 70 anos a partir do momento em que os exilados foram levados para a Babilônia. Essa diferença pode ser reconciliada entendendo que o período de 70 anos não era uma predição estrita, mas sim um número simbólico que representava um período de julgamento e restauração. Uma terceira inconsistência em Jeremias pode ser encontrada na história da compra do campo. Em Jeremias 32:9-15, o profeta compra um campo de seu primo Anamel enquanto está na prisão. No entanto, em Jeremias 32:16-25, é dito que a compra na verdade não ocorreu até depois que Jeremias foi libertado da prisão. Essa discrepância pode ser explicada pelo entendimento de que a compra pode ter sido acordada enquanto Jeremias estava na prisão, mas a transação real não ocorreu até depois. Lamentações. O livro de Lamentações é uma coleção de lamentos poéticos que expressam tristeza e luto pela destruição de Jerusalém e do templo. Embora não haja grandes inconsistências no livro, existem algumas discrepâncias menores que valem a pena serem observadas. Uma inconsistência está na atribuição da autoria. O livro é tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias, mas não há menção explícita de seu nome no texto. Alguns estudiosos sugeriram que o livro pode ter sido escrito por vários autores ou que foi um esforço colaborativo. Outra inconsistência está na representação de Deus. O livro retrata Deus como a causa da destruição de Jerusalém e como aquele que, eventualmente, restaurará a cidade. Essa presença de tensão teológica não totalmente resolvida no livro levanta questões adicionais. Além disso, existem algumas inconsistências na estrutura do livro. Os 4 primeiros capítulos são poemas acrósticos, com cada verso começando com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. No entanto, o último capítulo não segue esse padrão e não é um acróstico. Ezequiel é um livro no Antigo Testamento que está cheio de visões e profecias vívidas. No entanto, também contém várias inconsistências que levantam questões sobre sua precisão e confiabilidade.
Uma das inconsistências mais notáveis em Ezequiel é encontrada nos capítulos 26 e 29. No capítulo 26, Ezequiel profetiza que a cidade de Tiro será destruída por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. No entanto, no capítulo 29, ele profetiza que Nabucodonosor não conseguirá conquistar Tiro e que Deus dará o Egito como um prêmio de consolação para ele. Isso levanta a questão de qual profecia é precisa e se Ezequiel era um profeta confiável. Além disso, há inconsistências na descrição das medidas do templo em Ezequiel 40, 48. As medidas detalhadas fornecidas nesses capítulos não correspondem completamente às descrições dos templos encontradas em outros lugares da Bíblia, como no livro de Reis. Isso levanta questões sobre a precisão das visões de Ezequiel e se elas foram totalmente baseadas na realidade ou se foram influenciadas pela imaginação do profeta. Outra inconsistência em Ezequiel é a questão da autoria. Embora o livro seja tradicionalmente atribuído ao profeta Ezequiel, muitos estudiosos acreditam que foi escrito por vários autores ao longo do tempo. Isso é apoiado pelo fato de que o livro contém uma variedade de estilos de escrita e temas que não estão todos alinhados com o contexto histórico da vida de Ezequiel. Daniel é um livro do Antigo Testamento que contém uma série de histórias e visões apocalípticas. No entanto, também está repleto de inconsistências que têm sido objeto de debate entre os estudiosos. Uma das inconsistências mais notáveis em Daniel é a questão da autoria. Embora o livro seja tradicionalmente atribuído ao profeta Daniel, muitos estudiosos acreditam que foi escrito por um autor anônimo durante o período do Segundo Templo. Isso é apoiado pelo fato de que o livro contém várias referências a eventos históricos que ocorreram após a morte de Daniel, bem como uma série de características linguísticas que são consistentes com o hebraico tardio. Além disso, há inconsistências na descrição do reinado de Nabucodonosor em Daniel 1h01 e 2h01. Em Daniel 1h01, é dito que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, enquanto em Daniel 2h01, é dito que ele teve um sonho no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Isso levanta questões sobre a precisão histórica do livro e se o autor estava familiarizado com os detalhes exatos dos eventos que estava descrevendo. Outra inconsistência em Daniel está na descrição das línguas usadas na escrita na parede em Daniel 5:25 e 28. Embora o texto afirme que as palavras foram escritas em aramaico, o que era a língua comum da época, ele fornece uma tradução das palavras em hebraico. Isso levanta questões sobre por que a tradução foi fornecida se o aramaico era a língua comum da época e se isso sugere que o autor do livro não estava familiarizado com a língua aramaica. Ezequiel e Daniel são os últimos dois profetas importantes do Antigo Testamento. Eles estão repletos de visões e profecias, mas também contêm várias inconsistências que têm intrigado estudiosos por séculos. Embora essas inconsistências possam ser desconcertantes para alguns, elas também demonstram a complexidade e a riqueza dos textos bíblicos e incentivam os leitores a se envolverem em estudos mais aprofundados para entender plenamente seu significado e mensagem. Obrigado por assistir a esta série sobre inconsistências no Antigo Testamento. Se você tiver algum comentário ou pergunta, por favor, deixe abaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. Até a próxima vez.